Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo da nossa série, né? De como eu superei a perda do Heitor, do meu filho. Nessa segunda parte a gente vai falar mais sobre a parte de exames, como que foi, como que a gente descobriu o real problema dele, tá? Então, se esse é um assunto que te chama atenção, que você gosta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, curte, porque assim você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas que às vezes estão precisando dessa mensagem. Então vamos lá. Quando o Heitor recebeu alta do hospital, da maternidade, até nesse momento eu estava muito tranquila, eu não tinha noção da gravidade do problema dele. No dia que ele recebeu alta, a médica obstetra que deu alta para ele, ela me assustou um pouco. Ela falou: "Olha, mãe, eu vou te dar uma relação de exames que o Heitor precisa fazer a partir de agora. E é muito urgente que você faça isso. Você tem que sair daqui, a primeira coisa, ligar e agendar esses exames. Inclusive, um dos exames, ela mesma, a obstetra do hospital mesmo, agendou pra gente já. Eu já saí do hospital com a consulta agendada para ver como que estava a situação. O médico que fez o acompanhamento dele nesse período é o Dr. Arthur, da ProRim, ele é um nefrologista. Ele foi um médico excelente, ele atendeu a gente muito bem, a gente foi muito bem atendido por ele sempre. Ele sempre nos passou tranquilidade. Indiferente da situação que tivesse, se fosse grave, se não fosse, mas ele sempre nos passou tranquilidade. O único médico de todo esse processo que sempre nos passou tranquilidade. Quando a gente foi fazer o exame, ele solicitou a consulta, no caso, ele solicitou vários exames para ver como que estava a bexiga do Heitor. Porque o que acontece? Quando um bebê nasce, né, com problema no rim, ele pode ter associado problema na bexiga também. E aí a gente começou a bateria de exames. Foram vários exames, várias consultas. Num dos exames ele tinha como se fosse uma prensa, colocava o Heitor deitado ali e uma prensa descia e ficava tipo, muito próximo do rostinho dele, e ele tinha que ficar ali por alguns minutos e ele chorava muito, e eu não podia pegar e tinha que manter ele ali por alguns minutos até o resultado do exame sair. Então foi uma parte muito difícil para quem já teve filho doente, para quem já teve um filho que teve que passar por procedimentos, sabe o que eu estou falando? Ainda mais um bebê com menos de um mês. Eles não têm noção, eles têm medo, eles têm insegurança ainda. Então, o que eles querem é estar no teu colo, eles querem estar sentindo a segurança de estar contigo. E eu não tinha muito o que fazer, eu ficava do lado ali falando com ele, tentando segurar nele para ele sentir que eu estava ali perto, mas foi uma parte difícil. A partir dos exames que a gente fez, surgiu a situação que o Heitor tinha um probleminha na bexiga também. Então, né, o que acontecia? Na bexiga dele tinha uma membrana na saída da bexiga que trancava a saída da urina. Então, a bexiga dele tinha que encher muito para a urina sair. E aí a membrana fechava novamente. Então, isso ia forçando mais ainda o rim que ele tinha. O rim direito dele, no caso, então, não ele atrofiou, e o rim esquerdo aí estava forçando com essa situação da bexiga. Então, qual a solução para esse problema? Colocar uma sonda nele. Então, com um mês de vida, ele internou no hospital para colocar a sonda. Ficou na UTI só porque ele era muito bebezinho, ainda muito pequenininho, mas se recuperou super rápido e a gente veio para casa. E aí começou o processo com a sonda. Todo mundo falava: "Nossa, ele, meu, que difícil, né?" Eu falava: "Não, de boa, eu não tinha medo, não tinha insegurança em relação à sonda. A única coisa que a gente tinha que usar duas fraldas, tinha que usar uma por baixo, e aí colocava a sonda por dentro daquela fralda, por cima daquela fralda, e colocava mais uma. Então ele sempre usou duas fraldas desde o início, desde ele, na época que ele colocou a sonda. Quando ele tinha mais ou menos uns 3 meses, a gente internou, não, 2 meses, a gente internou no hospital novamente, porque assim, ó, devido a esse problema no rim e na bexiga, às vezes ele tinha muita infecção. Então a gente acabou internando. A gente ficou internado uma semana no hospital infantil aqui em Joinville.
E aí, depois de um tempo, passou uns dias, eu acabei indo, o meu plano de saúde era no Hospital Dona Helena, a gente acabou internando mais uma semana no Hospital Dona Helena. Como ele estava com uma bactéria nesse período, a gente ficou em isolamento. Então, eu fiquei uma semana só eu e ele em um quarto, isolamento total. Então, foi também uma fase assim difícil, mas para mim era tranquilo, porque assim, eu não tinha medo nenhum de perder ele. Eu tinha certeza que ele ia se curar. Eu acreditava demais na cura dele. Então, tudo que tivesse ao meu alcance, eu ia fazer. Se precisasse ficar uma semana ali isolada, tranquila, eu ficava, porque o importante era que ele melhorasse. Aí ele ganhou a alta, tal, passou final de ano, férias, tal, tudo ótimo, tudo tranquilo. Aí, em janeiro, o que, que aconteceu? Como ele cresceu muito, o Heitor era um bebê grande, a sonda foi ficando muito pequena para ele, já não funcionava direito. Então, o que, que aconteceu? O médico solicitou que a gente internasse para fazer a troca da sonda. Então, em janeiro, a gente internou, ele faleceu no dia 26, que foi na quinta-feira. Na sexta-feira anterior, a gente internou para fazer essa troca da sonda. Quando a gente internou de manhã, ele estava brincando, mamando, tudo normal. Mamando não, porque ele tinha que entrar em jejum, né? No caso. Estava brincando, normal. Nossa, um bebê super normal. Não tinha nada. Quem viu o Heitor não imaginava que ele tinha um problema, porque ele era um bebê super normal. A gente internou e aí começou o processo para fazer a cirurgia, porque aí você entra lá, você tem que esperar ser atendida. Então, assim, ó, o Heitor tinha que ficar 8 horas em jejum. Então, imagina um bebê de 4 meses ter que ficar em jejum 8 horas. Então, assim, ó, ele chorava muito, era muito difícil, eu não sabia mais o que fazer com ele. É difícil você entreter uma criança de 4 meses com fome. Aí ele chorava, chorava, chorava até dormir, de tanto chorar. Aí acordava com fome e chorava, chorava, chorava até dormir de volta. Então aquilo cortava o meu coração. Eu falo, é muito. Toda fase você perder um filho é muito difícil, mas você acompanhar essa fase de exames, de cirurgia, de toda essa situação é muito difícil. Mas tudo bem, internamos lá no hospital infantil. A cirurgia, que era para ser feita em 8 horas, levou 12 horas para acontecer. Então eu fiquei com ele lá em jejum, chorando e dormindo, chorando e dormindo durante 12 horas. Essa situação gera um estresse tão grande na gente, na mãe, porque você quer resolver a situação, mas não depende de você. Depende de agora o próximo é o teu filho que vai para a sala de cirurgia, mas aí entra uma emergência. Então, não, mas espera, teu filho vai, mas vai ter que esperar mais um pouco. Aí nisso passa mais uma hora. Agora teu filho vai. Não, mas agora tem uma outra cirurgia de emergência que surgiu de repente. Então, teu filho vai ter que esperar de volta. E assim foi durante 12 horas. Então, quando ele foi para a sala de cirurgia, aquilo foi um alívio para mim, porque eu pensei, meu Deus, graças a Deus, até que enfim ele vai poder fazer essa cirurgia. Eles vão dar uma anestesia para ele, né? E quando ele acordar, ele vai poder mamar e ele vai estar bem. Então, foi um alívio para mim que ele estava indo para a sala de cirurgia, né? E nem sonho me passou pela cabeça o que ia acontecer dali um tempo, porque era uma cirurgia, a princípio, muito tranquila. Ele ia internar na sexta, fazer a cirurgia na sexta, e no sábado eu já receberia alta. Então era muito tranquila mesmo a cirurgia. Mas aí, durante a situação dos exames ali e tal, o médico que ia fazer a cirurgia para troca de sonda dele resolveu mudar. Ele examinou o Heitor e ele passou para fazer a cirurgia nessa retirada de pele, não deu para fazer no início porque ele era muito pequeno. Desse período, como ele já estava grande, tinha que passar uma sonda por dentro do pênis dele para poder chegar ali e tirar essa membrana, então ia resolver o problema, não ia precisar ficar internando sempre. Aí o doutor Marcos, que me atendeu na época, ele falou, olha mãe, então vamos fazer o seguinte, ao invés de trocar a sonda, que vai fazer você voltar para o hospital e ficar internando novamente com ele,
Vamos já tirar essa membrana, porque ele tá grande, deu para passar a sonda, vai dar para resolver o problema e você não precisa mais internar com ele. Ótimo. Eu achei perfeito, né? Porque não precisava ficar passando mais por aquilo de volta, ele não ia precisar usar sonda mais, que querendo ou não é incômodo, né? E ótimo, foi para a sala de cirurgia. E uma mensagem assim que eu quero passar sobre essa situação para vocês é assim, ó. O que eu tirei de tudo isso? Você tem que estar preparado espiritualmente, você tem que orar muito, você tem que se aproximar de pessoas que te passem mensagens positivas, porque nesse momento, assim, é uma situação muito difícil. E uma pessoa que marcou muito a minha vida, e por isso eu quero expor para vocês, foi um pai que eu conheci lá na sala de espera do centro cirúrgico. Eu não sei o nome dele, nunca mais vi ele, eu não tenho, se eu ver ele hoje na rua eu não reconheço, mas uma coisa que ele me falou me marcou muito. Porque assim, eu durante a minha vida eu sempre pedi muito para Deus aumentar a minha fé. Eu sempre acreditei em Deus, mas eu queria ter aquela fé inabalável, que você não se preocupa, não tem medo, que você faz, você acredita, você sabe que vai acontecer. Eu sempre quis isso e eu pedia para Deus aumentar a minha fé. E hoje eu creio muito que a resposta dele foi me dando o Heitor. Porque a partir do momento que ele me deu o Heitor, eu tinha muita fé que ele ia se salvar. Eu acreditava realmente, nunca passou pela minha cabeça que eu ia perder ele. E esse pai me falou, na sala de espera do centro cirúrgico, ele me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou que quando ele na casa dele, ele sempre costumava a falar: ai, Deus, dai-me paciência, Senhor, dai-me paciência, dai-me paciência. E a mãe dele chamou a atenção dele e falou: cuida, filho, com o que você pede. Porque Deus não vai te dar paciência, ele vai te dar situações em que você precise trabalhar a tua paciência, né? Conseguir ter paciência. E ele falou que aquela situação na sala de espera do centro cirúrgico, com o filho dele lá dentro e ele sem poder fazer nada, simplesmente tendo que esperar e ter paciência, foi para ele assim uma resposta de que ele pediu paciência e Deus deu a situação para ele. Então a gente tem que cuidar muito com o que a gente pede. Sempre peça sabedoria para saber trabalhar com as situações, lidar com as situações, como resolver as situações. Então, sabedoria é a melhor característica que Deus possa te dar. E o Heitor foi para o centro cirúrgico e eu fiquei lá na sala de espera. E no próximo vídeo eu vou contar para vocês como que foi a sequência e como que aconteceu o resto dessa história, tá? Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Eu espero que a mensagem toque o coração de vocês e que a gente possa se encontrar no próximo vídeo, tá? Obrigada, galera!